As mulheres estudam mais, vivem mais e lideram cada vez mais negócios. Mas quando o assunto é investimentos, os números não mostram a mesma coisa. Por que será que isso acontece? É falta de informação, de dinheiro ou de confiança? Hoje vamos falar sobre investimentos para mulheres. Como de fato podemos mudar essa realidade? Sejam bem-vindos a mais um episódio do podcast Conexão Financeira. Eu sou Ivana, consultora de investimentos e host do podcast. E eu sou Bruno Pazeto, também consultor de investimentos e host do podcast. Para agregar a nossa conversa de hoje, a gente tem uma convidada muito especial, a Camila Botti. Ela que é educadora financeira formada em gestão financeira há 17 anos, especialista em investimentos, tem certificação CEA, pós-graduada em neurociência, psicologia positiva e mindfulness, formação em finanças comportamentais, fundadora da comunidade MIF, mais de 15 mil alunos no curso Organização Financeira, palestrante em eventos e empresas por todo o Brasil e tem como maior objetivo ensinar finanças de forma humanizada, ajudando pessoas e empresas a alcançarem uma vida de paz e prosperidade. Seja muito bem-vinda, Camila. Muito obrigada, estou muito feliz em estar aqui compartilhando com vocês um pouquinho de um assunto, né, que é tão importante, que a gente vive no nosso dia a dia. Então, obrigada pelo convite, diretamente de São Paulo para Goiânia, não conhecia, então estou muito feliz. Obrigada pelo convite. Estamos lisonjeados por isso, viu? Muito bom. Obrigada. Camila, vamos lá. Vamos. Antes de iniciar esse tema técnico, de entender de fato o que acontece ali com as mulheres quando envolve finanças, conta pra gente aqui, para os nossos ouvintes, quem é a Camila e um pouco da sua trajetória e como você decidiu trabalhar com isso. Tá bom, vamos lá. Eu sempre gostei de números. Sempre assim, eu lembro que na escola, matemática era a minha, né, matéria preferida ali na escola. Então, comecei a trabalhar super cedo. Com 13 anos comecei a trabalhar e com 17 anos eu já também tive a minha família. Então eu tive filho com 17 anos, super jovem, e eu lembro que eu engravidei, trabalhei ali até os 9 meses, quando o Fê tinha 25 dias já voltei a trabalhar, porque eu já gostava da questão de ser independente. Então, eu não gostava de pedir muito as coisas e eu pensei, vou trabalhar porque aí eu vou construindo ali minha própria independência financeira. Então, trabalhei, tive por 10 anos, loja de cosméticos e sempre cuidando dessa parte financeira, administrativa, mas daí veio pandemia, né? Acho que todo mundo tem um marco na vida, antes da pandemia e depois da pandemia. E nesse momento eu comecei a passar por algumas dificuldades, né? Porque a gente tinha comércio, a venda, ela acontece muito no presencial, então a gente fazia ali muitos eventos. E eu acho que esses momentos desafiadores também são marcos para que a gente possa crescer, que às vezes é no desafio que a gente cresce. E eu compartilho tudo isso não como forma de... eu acho que todo mundo tem, né, a sua correria, os seus desafios, mas eu acho que isso também aproxima, né, para ver que a gente, né, é real, que a gente tenha, né, os nossos desafios. E eu estava toda vez que eu tinha algum tipo de desafio, eu sempre gostei de ir pro parque, né, eu gostava de sentar na graminha, quem me conhece sabe que eu gosto de uma graminha, e orar e pedir direcionamento naquele momento desafiador. Quando eu estava lá orando, veio a ideia de ir para a rede social, eu tinha uns 1.000 e poucos seguidores, e falar, pessoal, tô querendo montar um grupo chamado Comunidade MIF, Mulheres Independentes Financeiramente, onde eu vou compartilhar o meu conhecimento, né, da minha formação de gestão financeira e organização financeira, metas, investimentos. Então veio essa ideia, e olha só, eu falo, não é que não teve medo de fazer algo novo, mas é agir apesar do medo, né, e acho que vai muito ao encontro do que a gente vai conversar aqui hoje. Peguei meu celular, eu tinha 1.000 e poucos seguidores. Falei, gente, tô montando um grupo tal, quem quiser entrar. Dentro de uma semana, antigamente, o WhatsApp, o grupo dava para 256 pessoas. Não sei se vocês lembram disso. Lotou 3 grupos e tinham 680 mulheres no grupo. Falei, meu Deus, como que eu vou... O que eu vou mandar? Eu não sabia nem o que eu ia mandar no grupo. Aí sentei e comecei a pensar, né, como que eu fazia parte da organização, metas... Comecei a mandar informação no grupo e algumas mulheres começaram a me procurar de maneira individual pedindo ajuda.
Daí eu falei, olha, gente, eu nunca trabalhei com isso, né, dando mentoria, educação financeira, então eu não vou cobrar por esse serviço, eu vou dar gratuitamente, e se funcionar, ótimo. Então, eu sorteei entre as 680 mulheres, e as outras eu falei, ó, vocês vão escrever o porquê que vocês merecem isso. E aí eu escolhi a melhor frase, e essas mulheres tiveram um impacto muito positivo na vida delas. Eu falei, caramba. Então, acho que é algo, né? Orei, obedeci, fui lá e coloquei em prática e Deus foi ali direcionando. Desde então, eu comecei a dar mentoria individual, mentoria em grupo, fiz isso por 5, 6 anos e resolvi me mudar para São Paulo para desenvolver meu network, me associar com pessoas melhores, porque eu senti que eu estava um pouco estagnada. Assim que eu mudei para São Paulo, eu recebi um convite do Bruno Perini, através do Instagram, para fazer parte da consultoria financeira da Portfel. E, caramba, quando eu vi, né, a mensagem, falei, caramba, para mim é referência, né, dentro da nossa área. Fui no Grupo Primo, e aí ele me apresentou, deu estrutura, e fiquei ali, né, no meu negócio que eu já tinha, e prestar o serviço para uma empresa. Depois que eu conheci, né, todo como funcionava, o propósito, né, a questão principalmente de eu poder continuar com a minha essência e tendo todo um know-how deles, toda uma equipe por trás para poder, né, assessorar, eu tomei a decisão, então, de aceitar esse novo desafio e além, né, de fazer parte da consultoria financeira, ter a honra de ter vocês como parceiros, né, da mesma empresa, então, eu fico muito feliz de estar aqui e ver que tem mercado para todo mundo, né. Então, tem muita gente precisando do nosso serviço. Então, era para falar a história em 1 minuto, né? Eu já tô aqui, acabou, gente. Então, hoje eu atendo, né, na consultoria financeira. A gente faz a parte tanto de organização, de planejamento ali estratégico. Acho que o meu foco principal é a educação financeira, trazer a educação financeira de forma humanizada para tirar os tabus em relação a investimentos. E aí, um detalhe que eu não contei é que agora eu sou vó, gente. Fui mãe nova, meu filho tem 20 anos, e eu falei, agora na minha história tem que ir lá. Sou a avó da Helena, muito feliz com essa nova fase aí. E mulher já vai ter continha ali para investir, para a gente aumentar o nosso percentual de investidoras. Exatamente. Aí no Brasil. Mas não tem mais uma mulher dessa ser vó, gente. Meu Deus do céu. Então parabéns pela neta, ela é linda, eu curto tudo que você posta lá. Muito obrigada, muito obrigada. É isso. Muito legal. E indo pro nosso tema aqui de investidoras... Homens, né? Práticos. Vamos lá. Antes que digam que eu não tenho lugar de fala, metade ou mais dos meus clientes na base são mulheres. Então, eu lido diariamente com as questões femininas relacionadas a dinheiro, tanto relacionamento em casa com o marido, quanto as metas diferentes e tudo mais. Então, eu acho que eu consigo... acompanhar. Consigo bater um papo quase no mesmo nível aqui. Indo para o nosso tema ali de finanças da mulher, né? O que você costuma observar nas mulheres que chegam ali buscando uma consultoria financeira com você? Ok. Então, no começo, eu trabalhava mais com mulheres, e hoje eu atendo mulheres, famílias, na maior parte dos clientes. Primeiro, como eu comecei a me posicionar nas redes sociais, eu acho que a comunicação mais humanizada e mais simples faz com que as mulheres se sintam mais confortáveis e confiantes de procurar para o serviço. Então, eu acho que tentar simplificar isso abre espaço para que elas venham e que é algo novo ainda, né? O investimento. Então, é algo muito novo para as mulheres. Então, a maioria das mulheres que me procuram hoje são mulheres que ou passaram por um divórcio, porque era o homem que cuidava, ou, né, aconteceu o falecimento do esposo, ou alguma herança que ficou da família. Então, eu sinto que são momentos que elas precisam ali de um apoio, porque nunca administraram um patrimônio. Então, esse é o perfil das mulheres que me procuram. E também quando os pais têm, né, bastante dinheiro, e aí começa a despertar o interesse para poder cuidar desse patrimônio. Então, esse é mais ou menos o perfil das mulheres que me procuram para a parte do planejamento, né, de administração do patrimônio. Eu acho que isso é bem comum, né?
Quando a gente olha para o público feminino que nós atendemos hoje, por que que procurou? Porque teve alguma disruptura. A gente Isso, vai tratar mais disso aqui para frente, né? é isso mesmo. Muito bom. Aí, Camila, olha só, a gente fez alguns recortes aqui de notícias. Olha só, a gente tem uma notícia que saiu na CNN Brasil em dezembro de 2024 com alguns dados, né? Cerca de 26,26% dos investidores em renda variável na B3 eram mulheres. Então, 73 eram homens, né? Um número muito pequenininho. Outra notícia do site Bora Investir. O total de mulheres investindo em renda variável chegou a 1,38 milhão, um crescimento de 85% nos últimos anos, nos últimos 5 anos. Porém, mesmo com esse crescimento, as mulheres ainda são minoria, que aí vem de Isso é encontro com 1% da população feminina, né? Se a gente for... Imagina, muito pouquinho. Outra notícia, Ambima. Menos de 10% das mulheres brasileiras fizeram algum tipo de investimento financeiro em 2024. Foi muito pouquinho, enquanto 14% dos homens aplicaram recursos. Se for ver proporcional, também não é tanta gente assim aplicando, mas sempre mulheres um pouco abaixo, né? Exato. 40% a mais de homens, 40%, outra notícia, né, da B3. O público feminino investindo no Tesouro Direto cresceu e hoje representa cerca de 31% dos investidores, com mais de 1 milhão de mulheres investindo nesse produto. Quando saiu essa notícia, eu postei, porque foi um número muito grande, Expressivo. muito diferente. E o título do Tesouro também, um investimento um pouco mais conservador, que as mulheres também sentem mais segurança, né? Então, apesar desse crescimento nos últimos anos, a gente vê que ainda tem um limite ali, né? Um distanciamento de mulheres investidoras. E, na sua percepção, você acha que isso tem mais a ver com o conhecimento, com a renda, com a cultura dessas mulheres, né? O que você entende que... Por que tem essa diferença hoje? Ok. Eu acho que é um pouco de cada, né? Eu não sei se vocês já ouviram falar, mas vocês sabiam que antigamente as mulheres não tinham bolsos nas roupas? Vocês já ouviram falar sobre Não. isso? Antigamente tinha... Sei que não podia usar calça jeans. Calça, né, Antigamente no geral, tinha mas... tipo uma bolsinha, tinha até umas de pano que era bordadas, acho que era 1.700 mais ou menos. Mas depois dessa fase, as mulheres não tinham bolsos porque elas não tinham autonomia para ter coisas que eram delas para carregar. Dinheiro, uma chave, uma carteira. Então, antigamente isso já vem limitando a mulher porque a gente não tinha nem bolso na roupa. Se a gente for ver hoje, saiu uma pesquisa que mostram que os bolsos, depois vocês podem testar em casa, e até às vezes você tá aí já com uma calça jeans, os bolsos das roupas das mulheres são em média 45, 50% menores do que dos bolsos dos homens. Então isso já diz um pouco de cultura. Então a mulher... Acho que foi 1932 que a gente teve direito a voto, 1962 que a mulher começou realmente... Em 1917, acho que ela não tinha nem autonomia, era incapaz de poder tomar decisões. Então, isso é muito forte. E se a gente for olhar para isso, é muito recente ainda. Então, não tem como a gente não ter esse peso cultural, né? E uma outra coisa que eu acho que acontece muito conversando com as mulheres, nós temos mais medo e nós nos culpamos mais. Se a gente pega filhos, homens e mulheres, como que a filha mulher é tratada? Ela não tem que ser mais responsável, agradar mais, sentar certo. Então ela tem que ter todo um cuidado, né, para ela não errar. Vocês concordam que com o menino é diferente, é mais ousado? Eles são mais incentivados a usar mais, a arriscar mais. Então, o homem, ele investe mais e arrisca mais porque ele investe para tentar acertar. E a mulher, ela trava para não errar. Porque desde criança, a gente já foi
educados de maneira diferente, entende? Então tem a cultura, tem a educação, tem a questão do medo do desconhecido, que aí entra o conhecimento. Então, quando eu trago para as minhas clientes, inclusive hoje, antes de vir para cá, eu atendi uma cliente que ela é cliente de consultoria e o foco, ela falou, mas eu quero aprender sobre investimentos. Eu quero ter conhecimento, porque meu irmão é formado em administração, né, a minha cunhada, todo mundo sabe, e quando eles falam, eu fico com medo, porque eu não tenho conhecimento até de me posicionar, de fazer uma pergunta errada. Olha só, o homem, ele não tem isso. Tanto que os homens, eles investem mais, eles negociam mais, só que as mulheres, elas são mais cautelosas, logo elas têm resultados melhores que os homens. Então, entende? Então, é cultural, é comportamental, que é da nossa educação, e a gente tem medo quando a gente não conhece do desconhecido. Então, acho que é um acúmulo, né, de coisas que acontecem. Tudo junto. Inclusive, com relação à diferença de mulher e homem, queria até parabenizar as mulheres, porque na minha base de clientes, a maior parte do pessoal recém-formado, e médico ou qualquer outra profissão, que buscou consultoria são mulheres. Pela minha percepção, assim, tem muito mais... São mais abertas para aprender. Os homens são muito mais resistentes. Tem muito mais mulheres recém-formadas, tipo assim, agora eu tô ganhando meu dinheiro, preciso aprender a administrar esse dinheiro. Perfeito. E buscam um consultor para ajudar com isso, do que homens que buscam um consultor para ajudar a administrar o dinheiro. A maioria, com certeza, tá fazendo cometendo muitos erros, para não usar o termo que eu usar aqui. Tá investindo para tentar acertar. E tá cometendo muitos erros no caminho, porque não, às vezes, orgulho ou simplesmente excesso de confiança, né? Que são os vieses que a gente aprende quando vai estudar finanças comportamentais. Eu sinto que os homens sofrem mais desses vieses, de achar que vai acertar mais do que de fato vai conseguir. E aí, nessa estatística de quantidade de mulheres investidoras e homens investidores, como você falou, o homem arrisca mais, a mulher, às vezes, na maioria das vezes, acaba tendo uma rentabilidade melhor por ser mais conservadora. Porque a mulher dificilmente vai entrar no mercado financeiro fazendo day trade, entrando em pirâmide, igual a gente vê diariamente. Mas entra em ações, tá bom. Mas... tem exceções. Eu tenho clientes que a mulher é muito mais agressiva do que o homem, mas é a minoria. Então, a mulher ela é muito mais cautelosa na maioria das vezes. E o homem, ele já arrisca um pouco mais. Sim. E aí, queria aproveitar para dar os parabéns com relação a isso, né? Muito que bem. Realmente eu percebo que no percentual de clientes que eu tenho, as pessoas recém-formadas que buscam consultoria, eu acho que nenhum homem recém-formado buscou consultoria até hoje comigo, pelo menos. Não quer dizer que nenhum busca, mas nenhum comigo. E clientes recém-formadas, eu tenho algumas. Legal. Então, estatisticamente, estão mais preocupadas com isso também, né? Perfeito. Que é muito importante. Tá bom, parabéns, aceito em nome de todas as mulheres que estão ouvindo. E não é querendo militar, não, é realmente estatística aqui. Você citou, né, que questão do tamanho dos bolsos das mulheres, tamanho dos bolsos dos homens e tudo mais. E aí até entra na questão que a gente já tinha colocado aqui. Historicamente, o assunto foi delegado aos homens, o assunto dinheiro, o assunto finanças, contas e tudo mais. Quais reflexos desse passado você, no dia a dia, ainda percebe nas mulheres adultas de hoje? Não, e antes só, perdão cortar, mas fazer um comentário aqui. Eu passei a atender um cliente, né, comecinho desse ano, não, final do ano passado, que ele falou assim, Ivana, você me ajuda, pelo amor de Deus, a minha mulher acha que eu sei tudo disso, eu não sei nada, entendeu? Porque também tem essa cultura de achar que ele sabe. Que eles sabem. Então, como é que ele vai saber se ele não estuda, né? O oposto também. Já teve cliente que eu fechei a consultoria porque tinha deixado as finanças na mão do marido
de repente descobriu que as finanças estavam uma completa bagunça e ela falou, não, eu não posso contar com ele para fazer isso, então vou buscar ferramentas para eu mesma fazer. Isso é um perfil também que procura mesmo, por conta disso. E esse é um assunto tão importante, eu vou falar desse, a gente vai, né, compartilhar um pouco desse contexto histórico ainda, mas um outro dado importante é, ele te procurou falando, ela nem sabe que eu, né, não sei, preciso de ajuda. Os homens dificilmente eles procuram ajuda e é do homem, né? Tem mais essa dificuldade, ou vai demonstrar fraqueza, né? Ou que não sabe lidar com aquilo. E uma psicóloga em Maringá me procurou um ano falando da questão do suicídio, né? A cada 4 homens, cada 5 homens, 4 era gatilho financeiro para cometer o suicídio. Não que era aquilo, mas foi a gota d'água para que cometesse. Então, ele tá passando por um momento desafiador, ele não sabe lidar com aquilo, a família acha que tá tudo bem, que ele sabe o que tá fazendo e ele não tem coragem de expor isso. Então, quando o homem entender que, quando ele compartilhar sobre isso e buscar ajuda, isso vai fortalecer o lar. Então, a mulher ser independente financeiramente e ajudar a cuidar não é uma ameaça. Na verdade, isso é uma bênção para o lar, porque vai ajudar a prosperar a família. Então, os homens que estão nos ouvindo, por favor, peçam ajuda, falem sobre o dinheiro, tá tudo bem, não é sinônimo de fraqueza, né? Então, esse ponto, e para as mulheres também buscarem essa ajuda, porque às vezes, o que eu vejo? Às vezes eu vou atender um casal. Eu falo uma coisa que a mulher já falou, ela fala, mas eu já falei isso. Mas ali tem um emocional envolvido. Quando tem um consultor ali, primeiro que eles não têm como sair no meio da conversa, né? E deixar a gente. Mas a comunicação, então, aceita um pouco mais aquele direcionamento. Então, busquem ajuda, né? Tanto homens, mulheres, famílias. E a mulher, querendo ou não, ela tem um pouquinho mais de sabedoria, né? Então, para poder conduzir essa situação. Então, é muito importante falar que tá tudo bem não saber, né? Buscar ajuda para aprender. E eu sempre falo também para as mulheres que é muito importante elas terem uma noção de onde que está o dinheiro. Porque assim, meu marido cuida de tudo. Que maravilhoso, ok. E é ótimo que ela confie no parceiro, até para cuidar do dinheiro. Mas se acontecer alguma coisa com ele, como é que ela acessa? Porque ela não sabe onde que tá. Então, assim, o mínimo de contato precisa ter. Onde está o teu dinheiro? Não, tá bom, eu não vou querer às vezes saber de rentabilidade, mas como é que eu acesso? Eu sou a sua beneficiária? Vamos lá. Né? Ou os filhos, se tem um enfim, seguro, tem um seguro, uma previdência. Exatamente. Então, é muito importante que ela tenha o mínimo de conhecimento de pelo menos onde que está o dinheiro, para ela não ficar depois desesperada. E eu vejo que muitos, às vezes, não compartilham o que tem por medo da mulher gastar tudo, ou saber quanto que saber tem de quanto fato, que né? tem e ficar gastando. E aí, se a mulher, ela busca educação financeira, ele vê, nossa, tá aprendendo a investir, nossa, tá cuidando do dinheiro. Então, acho que deixa até mais o homem mais confortável para poder, às vezes, abrir essa informação. Então, é os dois lados ali, né? É falar sobre o dinheiro, gente. Não ter esse tabu a respeito do quanto ganha, do quanto tem, porque tem pessoas que são casadas e não sabem. Não, exato. O que cada um tem, aonde que tem, se acontece alguma coisa, né? Então, é muito importante. E a questão também que a gente estava falando historicamente. A minha avó estava contando, eu não sei se foi dos irmãos ou dos primos, que, lembrei, foi de uma parte da família, que o pai faleceu e ele deixou para os filhos homens o patrimônio. Então, acontece muito isso também, né? De não deixar para as mulheres, tem filhos homens e mulheres. Mais um ponto importante para a mulher entender de finanças, porque se tiver um consultor, se ela entender o mínimo de sucessão, ela vai saber que existe a legítima e o pai não pode deixar tudo para os filhos. Tem um percentualzinho ali que obrigatoriamente ela pode entrar na justiça e correr atrás. Né? Então é muita coisa que pesa. Mas isso é muito comum, principalmente no Sul, que foi colonizado por europeus que trouxeram isso na cultura.
de que o direito ao dinheiro era do filho homem. Não que a mulher não tivesse, mas como é que ela tinha acesso ao pagamento do dote, né? Então, quando ela casava, o pai entregava um adiantamento da dinheiro, herança. né? Um adiantamento da herança, exatamente. Ou era cabeça de gado, ou era um pedaço de terra. Então, tá aqui, minha parte eu cumpri, né? Seja feliz, tá aqui. Bem Aí, a herança, de fato, quando o avô, o patriarca falecia, era distribuído somente entre os homens. Isso era muito comum na minha família, aconteceu, inclusive. Ai, então, pensa quantas coisas, né? Desde limitação de não ter voto, de não trabalhar, de deixar para os filhos homens. E eu acho que a gente está até que bem pelo nosso contexto histórico, né? Agora é continuar levando a educação financeira para que não só mulheres investam mais, mas homens, famílias, filhos, né? Eu achei legal que você comentou o ponto da mulher buscar educação financeira também para o cônjuge sentir segurança de conversar com ela sobre isso. Que eu até tinha anotado aqui para falar sobre isso, mas você validou. Tem o caso real, cliente buscou consultoria, era descontrolada e tudo mais, ainda não era casada. Nesse meio tempo, começou a engrenar um casamento com o noivo, namorado na época, e ela me trouxe essa preocupação. Ela falou, Bruna, a gente não conversa sobre dinheiro. Falei, por que vocês não conversam sobre dinheiro? Ela falou, ele tem aplicações, eu sei, ele é controlado, mas ele não conversa comigo sobre isso, não abre para mim isso, porque ele sabe que eu acho que ele tem medo de eu ver tudo isso e gastar ou coisa do tipo. Falei, perfeito, bom que você me trouxe isso, que a gente vai te organizar o mínimo possível. E uma das metas que a gente vai ter, além de traçar as metas financeiras, vai ser você ter um nível de consciência para conversar com ele abertamente sobre isso e ele passar a entender que você era descontrolada, agora você está tendo controle financeiro, está tendo entendimento e que ele pode começar a conversar com você sobre isso. Vocês podem começar a fazer metas financeiras em casal, aposentadoria do casal, a compra da casa do casal e que ele não precisa mais se preocupar com isso, porque você está fazendo o seu, que junto com o dele vai virar o dos dois, e não só o dele sustentando de vocês dois. Daqui a pouco ela tá lá, você tem um COI? Eu não acredito. É bem possível, porque eu acho que ele não Muito tem bom. um consultor. Ou ele faz sozinho ou ele tem um assessor. Então é bem possível que se ele abrir a carteira um dia comigo, eu vou falar, esse setipado, esse COI... E é só para quem não entende, né? Vamos explicar que ela falou, ela brincou que ela vai abrir a carteira do marido e vai Isso. encontrar um COI. COI é um tipo de investimento, que é uma operação estruturada, que não é um bom investimento. Exatamente. Né? É bom para quem tá vendendo aquilo lá, colocando na carteira do cliente aquilo lá. É Então, excelente. se você tem, já fica atento já, né? Exatamente. E esse ponto que você falou do conversar sobre o dinheiro, né? O dinheiro é o segundo maior motivo de separação, né? No mundo. É do mundo? É. Porque no Brasil tem um indicador muito alto, né? A gente até teve um No episódio Brasil, acho que é o primeiro motivo. com uma E o psicóloga segundo que é trouxe. bem distante ainda do financeiro. É tipo assim, todo mundo acha que traição é o que o mais primeiro. gera, mas no Brasil, acho que a estatística é que o desconfiança quanto ao dinheiro e até problemas financeiros são até a maior causa, se não me Que às engano. vezes até a traição não separa porque a pessoa não sai porque senão fica sem dinheiro. Tem um outro dado que é a cada 4 mulheres que sofrem abusos físicos e psicológicos não saem do relacionamento, 3 não saem por depender financeiramente. Então, o dinheiro é um pilar que ele interfere em todos os pilares da nossa vida. Então, a falta do dinheiro faz a gente ficar mais ansioso, angustiado, preocupado. A falta do dinheiro faz com que a gente não consiga investir na nossa área profissional. A falta do dinheiro faz com que a gente não tenha momentos de lazer, pague um bom plano de saúde, boa escola. Então, se a gente olhar para todos os pilares da nossa vida, filhos, educação, financeiro, profissional, lazer, emocional, ele vai afetar. Então, tem que falar sobre o dinheiro. Tem uma pesquisa publicada no site da Ambima que fala sobre isso. Que o dinheiro é tão importante que determina o teu círculo, com quem você convive, a escola que teu filho frequenta, até o teu relacionamento, porque a pessoa que você conhece vai conhecer onde? Onde você frequenta.
Perfeito. Então, é muito difícil, é aquela história de livro ou de filme, que uma pessoa que tem muito dinheiro se casa com uma pessoa que não tem dinheiro. Acontece, mas é a raridade. O normal é que você tenha e conviva com o mesmo círculo. Então, é super importante, né? E, claro, a gente tem as classes, as separações, né? Sim, até um negócio que ressalta a importância, né, de buscar o planejamento, essa organização financeira, é que às vezes a pessoa não vai se planejar porque ela quer ter um bom planejamento, que é o que eu trago em palestra, aula ou coisa do tipo. Falo, cara, por que você vai se organizar? Ah, não vejo por que me organizar. Se você não vê por que se organizar, se você não vê um porquê do sim, vai pelo não. Você não sabe o que você quer, por que você quer. O que você não quer. Muito provavelmente, se organizar financeiramente, se não resolver aquele não quer seu, vai ser resolver 80% do problema. Eu não quero não conseguir ajudar minha mãe se ela tiver uma doença. Você vai ajudar sua mãe a ficar doente, você vai ajudar ela como? Com dinheiro. Pagando um plano de saúde para ela antes de ficar doente, para quando ela ficar doente conseguir tratar, pagando um seguro de vida, ou até ajudando financeiramente no tratamento. Eu não quero separar da minha mulher porque ela está insatisfeita da gente não viajar. Viajar custa dinheiro. Então, você vai ter dinheiro sem se organizar financeiramente? Você vai viajar sem se organizar financeiramente? Ah, vou porque eu passo no cartão. Beleza, você vai viajar 1, 2, 3, 5 anos. Daqui 10 anos você está com o cartão estourado, não consegue mais crédito, não consegue mais nada. E de viajar todo ano você vai para separar e não viajar nunca mais, porque não tem limite de crédito, dinheiro nem nada. Então, não encontrou por um sim, vai pelo não. O que você não quer? O que eu vejo hoje, é difícil alguém chegar até mim falando, Camila, eu não quero me organizar, ou eu não quero me planejar. O que muitas pessoas falam, eu já tentei de tudo, mas eu não consigo. Então, eu quero, mas eu não sei o que acontece, eu vou lá, o dinheiro vem e acaba, eu começo a anotar e aí eu paro. Caramba, agora que eu comecei a ganhar mais, mesmo assim não tá sobrando para fazer o meu aporte. Então, eu sinto que muitas pessoas querem, mas não conseguem. Você acha que mais 70% da população é endividada porque elas querem estar ali ou elas não querem se organizar? Né? E aí a gente tem que entender que tem o nosso lado emocional e o nosso lado comportamental, né? Que tudo que a gente viu, ouviu e sentiu em relação ao dinheiro vai interferir na nossa vida hoje. Né? Então, olhar para as nossas limitações, para as nossas crenças. E não só para isso, a gente estava até falando antes de começar, né? Entender que, não sei se vocês já ouviram falar na teoria da perspectiva e da utilidade pública do Kahneman, né? Que ele fala que nós não somos seres racionais, a gente age com a nossa emoção, né? Então, não adianta você falar, esse ano eu vou economizar. Pronto, e não criar ferramentas para que você erre menos. Não adianta você falar que você não vai comprar no aplicativo se você passou o dia inteiro trabalhando, tá cansada, vai pegar o seu aplicativo, você vai abrir e vai comprar. Então, é criar ferramentas para que trabalhe o nosso autocontrole. Eu tô com meu celular aqui escondido, tá? Porque trabalha no Instagram, mas a gente passa tempo sem fazer nada. Eu desinstalo o meu aplicativo. Eu posto ali, desinstalo, vou instalar na hora que eu terminei minhas coisas. Por quê? Na hora que eu vi, eu tô ali. Aí eu tô ali de novo. Na hora que eu vi, eu fiquei meia hora, 1 hora do meu dia, que eu poderia estar estudando, tá fazendo outra coisa. Então, eu não tenho autocontrole. Eu vi que é automático. Então, o que eu faço? Eu desinstalo no final do dia. Por quê? Desinstalei. Se for de maneira emocional, até eu instalar já passou. Aí o meu racional já me trouxe pra consciência. Então, é assumir que a gente é ser humano, que a gente é falho. Então, como eu crio ferramentas e estratégias para errar menos? Para quem quer. E para quem não quer, falo, o problema é seu. A vida é sua. A vida eu falo, a vida é sua. Eu falei, a gente é adulto, né? Então, cada um vai colher as consequências. Vai se lascar. E eu não tô mandando se lascar. Eu tô profetizando que você vai se lascar. É isso aí. Eu tô te informando que você vai se lascar. Eu não tô te mandando se lascar. É isso mesmo. Muito bom. Aí, vindo para essa parte emocional e que a gente acabou de falar também, que 90% de finanças ou mais é psicológico. Tá.
né? O resto que é técnico. Porque a gente lida com o comportamento, com o consumo, com os nossos desejos o tempo todo. E para essa questão emocional, o que você traz para as mulheres que dizem assim, poxa, mas é muito complicado falar sobre isso. Nossa, eu vejo aqueles números, aquelas siglas, não dá para mim, né? É uma síndrome da impostora, ou às vezes até tô deixando de lado e não se esforço o suficiente para aprender. O que você acha que está envolvido aí? Eu acho que a maioria, por exemplo, principalmente de humanas, né? Ela chega e fala, eu não gosto de número. Eu falo, mas aqui não tem nada de número. Eu falei, aqui nós não vamos fazer conta. Eu acho que a maneira de trazer aquilo ali para elas e trazer coisas de aprendizado rápido e fácil, porque o nosso cérebro, na hora que eu explico algo e falo, tá, agora faz você. E ela faz ali, eu falei, eu falei que isso é isso. Né? O tesouro, eu estou emprestando para o governo. Selic é a taxa, que aí, né, a taxa básica de juros do país traz de uma maneira mais simples e pede para ela te explicar, eu sinto que isso fala, nossa, não é que eu entendi o que você falou? Nossa, não é que... Não precisa ensinar tudo, ela precisa dar um pequeno passo para que aquilo gere confiança nela, para que ela se abra para aprender mais. Tem a síndrome da impostora, né, que às vezes a gente, por conta de limitações que a gente tem, mas eu acho que a mulher, o principal é o medo de errar. Então, aí, passando essa confiança, para que ela vá dando alguns passinhos, ela aprenda, se sinta segura, para que ela possa avançar, entende? Então, é mais quebrar esse medo. E eu falo, até as alunas, elas falam assim, tá tudo bem, né? Tá tudo bem se errar. Tá tudo bem se a gente precisar começar de novo, não tem problema. Elas falam, então tá tudo bem, né? Eu falo, tá tudo bem, né? Então, é leve. Eu falei, a gente tem a vida inteira pela frente, né? Então, é mais esse acolhimento de vamos juntas, vamos falando, trazer de uma maneira mais, né? Não precisa decorar todas as siglas, porque realmente é confuso, né? Para quem tá chegando e quer aprender. Poxa, Selic, IPCA, IPCA+, renda mais... Meu Deus. É muito confuso. E aí trazer exemplos contando história, né? Igual hoje no atendimento, ela falou, esse daqui mesmo, como é o nome? Era inflação. Como é o nome desse? Eu sei que é a desvalorização do dinheiro, eu sei que é perder o poder de compra. Eu falei, pra que você quer saber o nome, se você sabe o que significa? Ela, né? Falei, sim, pronto, é isso. Entende? Então, fazer com que entenda o contexto. Eu falei, eu não quero que você decore. Isso daqui é aquilo que os bancos emprestam, né? Dinheiro. É isso. Pronto, é isso. Então, ver que não é falta de conhecimento, é uma falta de direção, só de uma maneira didática e mais humanizada, né? Que é a comunicação que a gente tem, né? Isso é um negócio que a gente que trabalha com isso no dia a dia e já sai, às vezes sai 3 siglas na mesma frase, igual né? Você falou aqui, COI tipado, eu falei, não, eles vão tudo embora. Pra gente que trabalha no mercado financeiro, já sai 3, 4 sílabas na mesma frase, parece muito simples, né? E é um dos desafios que eu tenho quando vai fazer reunião, tentar simplificar o máximo possível para aquela pessoa que às vezes não entende nada, nunca nem teve contato com inflação, Sim. Não entende nem o conceito de inflação, a gente tentar simplificar o máximo possível. Você tem que pensar assim, pensa que eu tô falando para uma criança de 5 anos de idade. Toda vez eu imagino assim, como que eu explicaria para uma criança isso daqui? Às vezes eu até falo isso na reunião, eu falo, não sei o nível de entendimento que você tem, porque às vezes a pessoa vem conversar com a gente, ela já entende sobre Selic, IPCA, inflação, já entende alguma coisa. Acompanha o Thiago Nigro e já estudou o básico de investimentos. Independente de eu estar falando com alguém que já fez Viver de Renda lá do Bruno Perini ou alguém que não entende nada, eu tento ser o mais didático possível explicando o básico do básico. E aí eu explico, eu falo, independente do seu nível de entendimento, vou explicar o básico do básico, eu tento explicar como se uma porta fosse entender. Perfeito. Como a gente chama no exército, anti-burro. É anti-burro isso aqui. Então, eu vou explicar o básico do básico, o mais simples possível, e aí, se for algo que você já entende e tal, você fala, Bruno, já tem entendimento disso, pula. E aí a gente vai E tem que gostar, prosseguir. né?
Tem que gostar de também ter essa parte educacional, né? E tá tudo bem se às vezes você é profissional, né? Não, tem pessoas, tem clientes que não querem nem saber nada. Tem clientes que querem. E é identificar o que você é bom, né? Igual gosta de ensinar, da didática, de explicar. Então, vai da gente ter esse entendimento que cada um vai ser bom em alguma coisa, mais para essa parte, para as mulheres se sentirem mais confiantes, a didática humanizada, né? Ela conta muito. E mesmo com a facilidade digital que a gente tem hoje, basicamente eu abro o mesmo lugar que está lá o Instagram e o WhatsApp que eu estou usando, eu simplesmente entro na loja de aplicativos, baixo um aplicativo de corretora, crio conta e começo a investir. Perfeito. O que você acha que é o que trava as mulheres de iniciar isso? E porque, consequentemente, o motivo também do percentual de mulheres ser menor do que de homens investindo ali. Eu tenho um caso de uma cliente e vai no medo, né? É o medo de errar, é o medo de não dar certo. Ela tinha o dinheiro em casa e eu falei, não, nós vamos depositar esse dinheiro, nós vamos abrir a conta na corretora e nós vamos investir. Eu juro pra vocês, pra tirar o dinheiro de casa e depositar no banco, a gente ficou umas 3 semanas. Ela não dava certo. Daí ela ia... Era simples, pegar o dinheiro e depositar. Mas ela tava com tanto medo de fazer aquilo que ela não conseguia, não dava... E eu falei, eu não vou desistir. Tá tudo bem, você vai amanhã. E aí você vai. Até que deu certo, ela abriu a conta na corretora. Quando a gente faz o investimento no Tesouro Selic, ele não aparece na hora, né? Ele liquida no mesmo dia. Ele não liquida. Né? Sim. E aí parece que o dinheiro some. Só que a gente já sabe que isso vai acontecer, né? E eu lembro que ela tinha tanto medo, assim, de errar, de perder o dinheiro, que é muito da mulher, né? Na maioria das vezes. E eu fiquei ali com paciência para fazer todo o processo. Hoje ela fala, Camila, você mudou a minha vida. Hoje ela é investidora, faz parte da consultoria, ela envia o dinheiro, né, tá ali, ela saiu de endividada para guardar dinheiro em casa, para poder investir. Então, não é sobre a tecnologia, pode estar da maneira mais simples e fácil, são as limitações de entender que elas se sentirem confiantes e tá tudo bem se às vezes errar e ter uma pessoa para direcionar, que elas se sintam seguras. Então, tem que procurar alguém. E eu lembro que eu abro o aplicativo, por exemplo, da XP, e aí a gente abre a telinha do investimento. E eu falo, vou te explicar cada coisa que tá ali. Porque se ela olha para aquilo, Selic mais, tesouro, rentabilidade, percentual, assusta. Então, eu falei, vamos lá, vou te explicar. O tesouro significa que esse é um programa do governo que a gente está emprestando na dinheiro, entendeu? A Selic, aí vai explicando cada palavra que tem dentro daquele quadrado. Porque aquilo fica conhecido, porque eu tenho medo do desconhecido. Entende? Mas aí é medo do errar, precisa ter confiança, mas depois que pega a confiança, meu amigo, segura essa mulherada. Eu até ia perguntar isso para você, como você trabalha com... Porque você atende muitas mulheres na mentoria, como você trabalha essa falta de confiança, né, desse investimento? É, a didática humanizada, estar ali, eu acho que é o principal... se importar verdadeiramente, não tem como as pessoas não sentirem isso se não for verdade. Eu falo, gente, às vezes eu faço uma reunião online com a pessoa que nunca me viu, que nem sabe, assim, quem eu sou. Ela abre a vida inteira, abre todos os investimentos, porque eu acho que a gente passa também essa confiança na conversa ali, na maneira que a gente tá fazendo. Então, eu acho que é muito da nossa comunicação e se importar verdadeiramente. Todos os meus clientes, os objetivos que eles têm, tipo, os meus objetivos. É como, na hora que a gente bate a meta do investimento, eu comemoro junto, mando, porque é como se fosse meu aquilo, entende? E não tem como não sentir isso. E aí a pessoa, ela sente segurança em você, né? E aí ela sente confiança nela para poder prosseguir. Sim. Mas eu acho que o ponto principal ali é que ela não tá sozinha.
Aham. Ela está ancorada numa capacitação técnica que você tem, Isso. que leva para ela Perfeito. vai sentindo a segurança. Isso é na autoridade. Então, às vezes ela não entende tudo o que tá falando, mas ela se sente segura porque vê, né, o conhecimento que você tem. E aí as redes E a sociais nossa ajudam. preocupação em fazer o bem também, né? Sim. Nossa preocupação em fazer a pessoa melhorar, atingir os objetivos. E sempre explicar, porque eu falo, nós estamos tomando essa decisão, nós vamos fazer essa estratégia por conta disso, porque isso funciona dessa maneira. Então é tudo muito transparente. E aí vai explicando, ela pode não decorar tudo, né? Mas ela entende ali o que está acontecendo. Isso. E aí você falou que quando engrena, né, meu amigo, Meu tem amigo, resultado porque bom. aí elas colocam um objetivo, então todas falam, né? As mulheres, as famílias que aportam muito mais na consultoria financeira do que faziam sozinhos. Então, porque às vezes, tem que mandar, daí tem que escolher o ativo, aí às vezes o dinheiro vai ficar parado na conta, eu não sei como que tá, tenho medo, né, de como que tá o mercado. Então, só de saber que vai mandar o dinheiro, eu já vou investir, motiva a aportar mais. Eu tive clientes que aportaram mais do que o dobro que a gente tinha colocado de meta, porque fica, nossa, né, vamos mandar agora, se delicia aí que eu tô mandando dinheiro para investimento. Então, é legal que a pessoa, ela até se motiva por essa confiança na estratégia clara do que a gente está fazendo, no nosso conhecimento. Querendo ou não, a gente tem reunião praticamente todos os dias sobre o mercado financeiro, né? Se atualizando, buscando, tá estudando. Então, isso passa. A gente economiza o tempo na vida dos nossos clientes, para que eles possam cuidar da família deles, para que eles possam, né, trabalhar de uma melhor maneira na área, se especializar e deixar para que essa área a gente cuide e passe ali o resumo do que está acontecendo. É isso aí. Eu sempre falo também que a gente precisa saber aquilo que tem dentro da nossa carteira. Que nós estamos num ecossistema de educação, que é o Grupo Primo. Então, ter um ativo na carteira que você não sabe o que é, como assim? Está na sua carteira, o dinheiro é seu. Eu estou te ajudando, estou sendo a facilitadora, explicando, mas o dinheiro é seu, você precisa saber aonde está. Então, quando vai traçar uma estratégia, o percentual de cada classe, o que significa, até onde a gente vai, isso é super importante, né? E aí, eu queria trazer um dado interessante aqui, porque a gente está falando de mulheres serem mais cautelosas, né? A gente falou no comecinho que as mulheres são mais cautelosas e isso acaba trazendo um resultado até mais positivo. Sim. Então, tem pesquisas que mostram que as mulheres têm resultado de 1,8 pontos percentuais a mais do que os homens, no período de 3 anos, que foi feita a pesquisa, né? Por escolherem de forma mais diligente, talvez, os seus ativos, por, às vezes, correrem menos risco ou um risco mais estruturado, né? Porque eu não acho que é porque usa uma carteira conservadora, mas é porque faz um planejamento estratégico mais cauteloso. E às vezes é mais focada também, não desvia a rota, né? É mais fiel ao plano, tem várias interferências ali. Sim, então, mais coerente. As mulheres não tenham medo de investir, as mulheres conseguem uma rentabilidade melhor do que os homens. Só invistam. E os homens, esse dado, ele tem um complemento que fala que os homens negociam 45% vezes mais, né? Então, eles trocando os ativos. Eles têm mais exposição, então, consequentemente, tem mais risco de... Então, como é mais coerente, cautelosa, segue a estratégia, são mais disciplinadas, isso gente, desculpa, mas é estatística, né? Tem um resultado melhor. Então, mulheres não tenham medo, invistam, e homens incentivem as suas mulheres a investirem. E um ponto também que você já comentou e que eu acho que esse é o medo comum, é o medo de errar que as mulheres têm. Ela tem um receio de entrar e não dar certo, que é uma coisa que o homem não tem tanto esse bloqueio. E como que é quando a mulher erra, a criança, e quando que o homem erra? Como que é a cobrança? Não é, nossa, deve estar abalada psicologicamente, o emocional. O homem é ousado, corajoso. Entende o quanto isso pesa? Por isso que eu acho que esse é o principal ponto que a gente precisa trabalhar. Tá tudo bem se a gente errar. A gente é ser humano, a gente pode errar. Né? A gente, lógico que não quer, mas isso não pode nos paralisar. O medo de errar. Porque senão a gente deixa para passar e aí a gente não constrói, né, nossa independência, tanto para quem, né, sofre às vezes um abuso físico, psicológico, mas principalmente para fortalecer o lar e construir esse patrimônio da família, né? Isso mesmo.
E também um ponto que a gente pegou um gancho aqui no começo, né? Agora para aprofundar mais. Muitas das mulheres que nos procuram, eu acho que com você é um volume maior de mulheres, né? Em função da mentoria, mas comigo também acontece, depois de uma ruptura, né? Sim. Ou seja, um divórcio, ou é um falecimento, Exato. ou é alguma traição, algum marco que te abalou e você fala, não, a partir de agora eu não quero mais passar por isso. Então eu preciso aprender e me virar sozinha, né? Sim. Esse é um ponto que, estatisticamente, assim, das pessoas que você atende, faz sentido. Total. Maioria. E o que que é o maior caso? Porque assim, ó, eu até tava eu tava falando isso com a minha médica no consultório, olha só. Aham. Tem muita mulher em casamento fracassado e não sai por questão financeira. Ou para não baixar o padrão de vida que tem, ou para não sair do círculo social que convive. Enfim, ela prefere passar por aquilo, ter aquele tipo de relacionamento, do que ter autonomia da própria vida e cuidar das coisas. E eu acho isso muito triste, Sim. né? Muito triste. Então, o que que você traz, assim, de experiência, de vivência, sobre alguns casos, situações assim? Se vem nesse caso, eu com certeza auxilio para orar pelo marido, para restaurar esse lar, né? Porque eu acredito muito no poder da oração, principalmente da mulher pelo esposo, pela família, e ela, independente do que aconteça, buscar conhecimento e fazer o dela. Então, se ele tem ótimo, então se não trabalha, às vezes buscar alguma coisa para trabalhar, abrir uma conta, já ir fazendo ali a sua parte, como se não tivesse mais aquilo para ir criando a independência financeira. Porque sair de um relacionamento também sem nada, sem trabalho e sem dinheiro, isso prejudica, né? Então, eu falei, orar pelo relacionamento, porque se vai sair de um relacionamento, você vai entrar em outro, que também vai ter desafios, né? E, então, eu acredito muito nessa restauração, mas para que não fique esperando que as coisas se ajeitem e ela fique dependente daquilo. Vá fazendo isso, em contrapartida, vai construindo. Porque eu me separei vai fazer 8 anos. E graças a Deus, né? Deus tem provido na minha vida. Então, eu sou muito feliz na minha profissão, cuido da minha saúde. Então, muitas mulheres me procuram. Cara, e aí, né? Tipo, é bom separar, né? E aí, nossa, eu vejo você super feliz, viaja, né? Independente, trabalha. Cara, é muito bom, eu gosto muito da minha vida, mas não é bom ficar sozinha. E você sair num relacionamento e encontrar outra pessoa hoje em dia é desafiador. Então, eu vejo que, né, foi dessa maneira e era da maneira que tinha que ser. Mas eu incentivo muito que elas busquem essa independência financeira, né? E busquem essa sabedoria para tentar edificar esse lar, né? Muito profundo. Tô refletindo aqui, Até né? me perdi aqui. Mas eu incentivo todas. Eu falo, não tá trabalhando. Eu falo, por quê? Tá lá, tá? Você não sabe. O dinheiro depende. Vamos lá, vamos começar a investir, nem que seja R$100, R$500, o que você conseguir a mais. Porque eu acho que muito relacionamento se perde porque perde um pouco da admiração. Eu vejo, né? Às vezes a mulher fica mais em casa, daí cuida dos filhos. Infelizmente, isso não é muito valorizado. E às vezes o homem perde a admiração pela mulher e aí acaba, né? Então, ou vice-versa. Então, se a mulher ela cuidar dela, da vida dela, das coisas dela, isso já, independente da situação, se tá ou não, isso é o mais importante, né? E eu acho também que a segurança que você sente, porque o dinheiro ele te dá segurança, Muita. né? Não tem como dizer que não. Então, muitas vezes, o homem tem um dinheiro investido, é um patrimônio grande, ou ele tem negócio, a mulher não tem nada. Ela usa um cartão dele. Perfeito. E tá tudo bem lá ter o cartão dele. Agora, quando eu atendo famílias, eu falo o seguinte: deixa um dinheiro numa conta com ela. Porque se acontece alguma coisa com você, ela tem agora Perfeito. como abrir e pegar algum dinheiro. Isso vai dar uma sensação para ela De segurança. muito gostosa. Sim. De ela ter essa segurança que não depende de... porque a sensação de você ficar sem a pessoa que te provém é muito difícil de conviver com aquilo todo dia. E é um assunto delicado, né? A pessoa sai de casa, meu Deus, não pode acontecer nada. Então, assim,
dá uma tranquilidade, dá uma sensação de segurança. Eu acho que isso precisaria ter em todo casal. É né? difícil tocar no assunto, né? Porque você vai falar, vou deixar um dinheiro na minha conta aqui por causa de você morrer. Aí o outro já vai falar, tá pensando na minha morte, tá desejando minha mas se eu morte, morrer quer com se esse livrar de dinheiro aqui, mim. pelo amor de Deus. Nossa, eu tenho um casal que eu atendo e aí eu trouxe, né, no primeiros momentos a questão, porque tá tudo no nome dele. Então, é esse ponto. Toda vez que tá no nome do homem, eu já trago. Ou a gente vai dividir conta a conta, ou vai fazer uma previdência, ainda mais, né, de sendo vida. mulher, eu sempre trago. Aí ele, não, mas pelo amor de Deus, Camila, nem fala o negócio dele. Eu falei, eu preciso falar sobre isso. Você concorda que essa é a única certeza que a gente tem? A gente não quer que aconteça. Então, ou você precisa ter um seguro para proteger ela, ou a gente precisa ter uma previdência para ela poder acessar o seu patrimônio. E aí eu acho que isso foi tocando ele falou, Camila, decidiu uma coisa. A partir de agora, todo o nosso aporte vai ser no nome dela, até a gente igualar as duas contas. Então, assim, às vezes não tem nem consciência disso. Então, tem uns que faz de sacanagem mesmo, e não quer que a mulher saiba, acha que é tudo dele, e aí é mais difícil, né? Sim. Mas é tudo educação, né, gente? A gente vai trazendo consciência ali. Tanto é que a pessoa não quer mostrar que tem, e até às vezes a pessoa protege, mas não fala. Porque tem uma estatística grande, eu não sei agora o número, de seguros que não são acionados. Porque a pessoa, o cônjuge, não sabia que o parceiro tinha o seguro. Que loucura. Então, ela não consegue resgatar um dinheiro que está lá à disposição para ajudar naquela eventualidade. Então, se você tem um seguro e faz, avisa a mulher, não vai te matar por causa do seguro, pelo amor E tem de um Deus. consultor financeiro também, porque se tivesse um consultor financeiro, ele tinha avisado a Ele mulher sobre o saberia. seguro. Nossa, Saberia, gente, eu outro provavelmente, dia né? fui para um passeio de balão que não deu certo, choveu no dia, andei 3 horas para passear. Aí até falei pra Aline, que é consultora também, falei, Aline, é o seguinte, estou indo pro passeio de balão. Tenho seguro de vida no meu nome. Eu já avisei pro meu filho, se acontecer alguma coisa comigo, ele vai entrar em contato com você pra você ser a consultora dele. Contato de emergência. Falei, mas é lógico que a gente tem que pensar nisso. Porque se ficar o patrimônio, hoje ele não tem maturidade de administrar uma carteira. Você entende? Então, eu falei, procure já essa consultora, que aí ela vai te ajudar a administrar. Até isso é importante. Olha, esposa, se acontecer alguma coisa, essa daqui é minha consultora, ou filhos, esse daqui que cuida do meu dinheiro. Então, aconselhar os nossos clientes para que as pessoas da família saibam que tem um consultor é muito importante. Faz parte do planejamento sucessório ali, né? Que é uma das coisas que a gente abraça na consultoria. Sim. Perfeito. Deu um hiato aqui agora que a gente tá aqui Foi refletindo, né? muito profundo esse assunto. Muitas mulheres fazem a gestão ali do orçamento familiar com maestria, principalmente no Brasil. A renda per capita brasileira é muito baixa, então são excelentes administradoras do lar e das finanças e tudo mais, mas não se enxergam como investidoras. O que você acha que pode mudar? Onde você acha que está essa desconexão entre a esse gap gestora ali, né? e a investidora? O que eu acho? A gestão financeira, a administração é uma coisa mais antiga e é uma coisa diária, o controle financeiro. O investimento, se a gente for pensar, a gente faz uma vez no mês. Então, primeiro que já é uma coisa que o medo, né? Eu já tenho mais receio. O Tesouro Selic, que é um dos investimentos mais fáceis de fazer, também, gente, começou quando? 2002? É muito recente. É tudo muito novo, né? O real é recente, né? O real é recente. Então, elas conseguem se organizar melhor, porque a organização é algo que já tenha mais tempo. E é mais fácil da gente pegar o jeito, porque a gente tá ali meio que semanal, fazendo. O investimento, eu falo, vai acostumar depois de um ano, porque você vai fazer uma vez no mês, aí você vai entender, né? Então, é constância, buscar ali, começar por um que é mais fácil, igual a gente tem caixinha de Nubank, que dá pra colocar ali R$100, Tesouro Selic, 100 e poucos reais, tem que começar com esse pra ver, coloquei, rendeu. Ah, é seguro, posso fazer de novo. Então, ir nos mais fáceis, né, Tesouro Selic, ali, pra ir pegando essa segurança, pra deixar igual, serem ótimas administradoras, ótimas investidores. E muita gente acha que precisa ter muito dinheiro pra investir. Não. Exato. R$150, R$200 já consegue ali. Eu vejo o oposto também. A pessoa acha que investindo pouco, um pouquinho por mês, ela vai investindo pouco, mais direito, ela vai ficar rica. Sendo que não, né? Aí o ideal é, mesmo se for pouco, fazer isso, só que durante
bastante Aí, tempo para ter juros compostos e tudo mais. Isso, é fazer uma continha ali, né, do que precisa. Eu fiz uma Exatamente. conta, teve uma palestra, e eu fiz uma conta porque, assim, a gente tem uma questão cultural de que quem tem dinheiro é milionário. E aí a gente tem, como é que hoje eu não tenho 1 milhão, tô longe disso, como é que eu me torno milionária? Tem algumas formas, né? Você ganhar na Mega Sena, você, enfim, ganhar uma herança. E eu acho que para dinheiro, a gente sempre acha que alguma coisa vai cair do céu. A gente espera, assim, um realinhamento dos planetas, alguma coisa. Minha Menos um empresa vai dar planejamento. muito certo, né? eu vou receber uma promoção absurda, um É. PLR, um... Não, um parente que eu não sabia que existia morreu e deixou herança para mim. Alguma coisa assim do além, ao invés de um planejamento. Então eu fiz uma conta para entender quanto tempo você precisaria para se tornar milionário, Legal. investindo R$ 350 por mês. Uma rentabilidade de 0,8% ao mês, né? Hoje a gente consegue um pouco mais do que isso numa carteira conservadora, mas não vai ser a realidade para sempre. Então, R$ 350 sem falhar. Quando a gente chega no 15º ano, só de rendimento já tem mais dinheiro do que aquilo que saiu do bolso. Legal. E a conta fecha em 32 anos. Então, poxa, 32 anos é muito tempo, né? Mas eu sinto falar que se você não começar agora, daqui 32 anos, Vai tá você igual. só vai estar 32 anos mais velha sem ter 1 milhão. Perfeito. Então, a constância, ela faz diferença, mas é muito difícil quem é fiel ao plano durante 30 anos. Até porque né? no meio do caminho aparecem coisas que tendem a fazer a gente pensar em resgatar para realizar, antecipar aqueles sonhos, né? Foi um negócio que eu mesmo passei quando eu comecei a investir. Você começa a ver o dinheiro crescendo, é uma maravilha. Só que aí, quando começa a ficar um pouquinho maior, aí você vê, começa a pensar no que você poderia ter, aquele dinheiro pode comprar aquilo, e aí muita gente cai nessa tentação e acaba dilapidando o que seria o início de uma jornada muito próspera, né? Eu nunca gosto de colocar uma meta só o dinheiro, tipo, 1 milhão, por exemplo, que é mais fácil. As pessoas querem ser milionárias, né? Tem Sim, muito isso do sim. milhão. Mas é trazer o que esse 1 milhão vai representar. Então, ajuda. Então, é uma das ferramentas para o autocontrole, que é ter clareza do que esse dinheiro vai representar, né? Para a gente deixar o imediatismo de hoje. Então, 1 milhão vai me dar quanto? Vai me dar R$ 5.000. Ok, por quê? Porque daqui 30 anos provavelmente não vai ter INSS, não vai ter aposentadoria, porque a conta já não fecha. E se tiver, vai te dar um salário. Se imagine daqui 30 anos recebendo um salário no máximo. Você acha que vai dar para você pagar suas contas, as coisas? Então, pelo menos você tem clareza que esse dinheiro vai ser para sua independência, que se você não fizer, pelo menos você tá sabendo hoje, porque tem muita gente que chega com 60, 65 anos, ali que vai falar, caramba, eu devia ter guardado quando eu tinha 30. Às vezes Exato. até guardou, mas por não fazer conta, não ter essa clareza, chega lá na frente, acumulou. Mas, por exemplo, precisaria de 10 mil de renda mensal. Precisaria de Fez a 2 conta milhões errada. investido. Acumulou, mas acumulou 800 mil. E aí? Dá 4 mil e não 10. Isso, E por aí, isso. às vezes, a pessoa só faz essa conta, só vai ter essa clareza quando tá quase chegando a hora. E aí você não vai acumular, dificilmente você vai acumular 1,5 milhão de patrimônio em 4 anos, se você não acumulou em 30. Por isso, o consultor acompanhando mês a mês e recalculando a rota, porque imprevistos acontecem. Então, pode mudar o padrão de vida, pode mudar as taxas da inflação. Então, refazer essa conta do aporte para chegar no objetivo final é extremamente importante. Exato. E Camila, trazendo um outro ponto aqui. Você acha que a maternidade é um ponto onde a mulher fala, poxa, eu tenho que me controlar melhor, porque agora eu tenho um serzinho aqui que depende de mim, e deixa ela mais consciente financeiramente ou não? Tá, eu tenho na consultoria 4 grávidas que acabaram de engravidar. Agora, 4 clientes que estão grávidas. Essas que já engravidaram, pensando nelas, tá? Elas já estavam conscientes, já estavam na consultoria, a gente já tinha planejamento. Exato. Tanto que elas falaram, você é a primeira pessoa que eu tô contando, porque eu já quero fazer meu planejamento, né? Ver lá meu dinheiro. Então, eu acho que já. O que eu sinto que é o marco? 30 anos.
Cara, quando parece que assim, ó, só faz 30 anos, ela vai olhar, não tenho nada, meu Deus do céu, preciso começar. Eu sinto que o 31, ele traz um peso maior. Eu sinto que nos homens, nossa, eu vou ser pai. Isso traz nas mulheres, pelo menos nas minhas clientes, assim, eu sinto na maternidade agora eu vou cuidar de mim, vou cuidar do meu filho. Eu quero, parece que vem ali a mãe, o materno, não sinto muito isso na maternidade, mas eu sinto nos 30 anos, a maioria que dá essa virada. Eu perguntei porque duas pessoas que hoje não são clientes de consultoria acabaram de ter bebê, foram relativamente perto, né? E duas pessoas que não se conhecem, né? Aleatórias. E vieram dizer, Ivana, eu tenho um filho agora e eu tenho que fazer uma previdência pra ele. Ah, tá, pensando pros filhos. Aí Isso. sim, achei que era pensando Não, no delas. nunca teve investimento, não tem carteira pra ela, nada. Mas isso assim, eu não acontece. posso deixar o meu filho sem ter essa segurança. Sim, legal. Não, isso acontece. Todas elas que ficaram grávidas, a primeira coisa que eu fui a primeira a saber já é pensando nisso. O que a gente vai incluir ali no nosso planejamento para os filhos. Isso sim, com certeza. Que coisa, né? Porque a gente se importa mais com os filhos. Com os netos, então, nem se fala. Mas Sim. isso eu vejo acontecer bastante também. A pros pessoa também não são clientes de consultoria, mas fui conversar e aí a pessoa com filho, pô, tô pensando em fazer uma poupança pro meu filho aqui, para quando ele atingir os 18. Falei, peraí, você tá querendo poupar pro seu filho para dar o carro, a faculdade ou coisa do tipo. Mas você já tem patrimônio seu? Você já poupa para você, para sua aposentadoria? Ah, não. O cara, você dá um cavalinho de pau aí, muda a sua cabeça, porque primeiro você tem que cuidar do seu. Você tá querendo garantir a faculdade do seu filho, você não sabe nem se você vai aposentar, pô. E é muito melhor deixar a educação financeira do que o dinheiro, né, gente? Exatamente. Mostra para o seu filho o que você está fazendo para garantir a sua aposentadoria, que você está investindo, cuidando do seu Isso. dinheiro, que aí seu filho vai cuidar do dele. É 1000 vezes melhor do que você deixar 100 mil para o seu filho e não deixar a educação financeira. 100 mil vai virar um carro. A gente tava falando de herança, né, de Mega Sena, que as pessoas ficam esperando. Vocês sabiam que 90% dos herdeiros perdem tudo até a terceira geração? Cara, é um número muito alto, então não é deixar o dinheiro pro filho, né, que vai resolver. Exatamente. E aí, a gente está encaminhando aqui para o final, mas eu quero te fazer uma pergunta antes disso. Nós falamos sobre ruptura, sobre crença, muita questão comportamental, né? E eu tenho a minha experiência, eu só comecei a investir, trabalhar com investimentos, porque eu tive um divórcio. E eu também não cuidava do dinheiro. Eu também não sabia nada sobre finanças. Eu só fui me interessar porque, assim, agora era eu comigo mesmo. Então, te vira, né? E então eu tenho muita clareza do que isso representa para mim. Mas como você tem muitas mulheres onde você trabalha, o que você entende de diferença de comportamento entre uma mulher que, olhando para o futuro, uma mulher que se estrutura financeiramente hoje e uma que não se estrutura? Total. Muitas até de depoimento das minhas clientes mesmo, que elas falam, cara, você não tem noção que eu ficava angustiada porque eu tenho clientes que tinham bastante patrimônio, que não precisava ficar tão... Só que ela, como ela não sabia o que aquilo representava, o que ia dar no futuro, ela falava que era uma angústia diária. Então, é muito mais segurança, né? A gente tem um controle, o planejamento. Até para o trabalho e postura, elas se sentem muito mais autoconfiantes para se posicionar. Para, às vezes, dentro, eu tenho uma cliente que até para pedir algo melhor dentro do trabalho dela, porque ela sabe que ela tem aquela reserva. Então, posicionamento, confiança, postura. Eu tenho uma cliente que até para relacionamentos, ela falou assim, cara, eu fiquei até mais assim, porque, eu tô chegando ali conversando com uma pessoa... Não é porque eu tô interessada, é porque eu tenho as minhas coisas. Então, eu não tenho a impressão que eu estou ali esperando algo. Então, eu me senti muito mais confiante até para isso. Começa a exigir mais até do parceiro ali, né? Então, paz, tranquilidade, confiança, a postura totalmente outra, assim, delas. E também tem um ponto que até eu vi um post seu, né, de uma palestra, onde você trouxe um estudo que mostra que dinheiro traz, sim,
aquela sensação de felicidade, bem-estar. né? De Aham. bem-estar. Sim, é que muita gente fala, dinheiro não traz felicidade, né? E na verdade eles foram algumas pesquisas em relação a isso. Então, a primeira pesquisa foi, o dinheiro traz felicidade até X valor dentro, se eu não me engano é 25 mil reais, 35 mil reais dentro do mês. Mais do que isso, não traz mais felicidade. Então, se você ganhar 30, 40, 50, 100, mais que isso não traz mais felicidade. E aí teve outra pesquisa que falou negativo. Isso foi com 1.000 pessoas, a outra foi com 6.000 pessoas por um período maior. Falou, sim, mais dinheiro traz mais felicidade, sim. Quanto mais dinheiro a pessoa tiver, mais a sensação de bem-estar. E no final das contas, o que foi constatado ali? Que mais dinheiro traz mais felicidade para as pessoas que são positivas. Pessoas que são negativas e reclamam, mais dinheiro não traz. Então, olha a importância, né, da gente ser uma pessoa grata, uma pessoa positiva. E assim, lembrando que essa sensação de bem-estar, se eu não me engano, o dinheiro interfere em 5%. Então, ele é uma das coisas, um dos pilares que nos trazem essa sensação de bem-estar. Então, não é que o dinheiro por si só vai trazer 100% essa sensação, que tem o ambiente, tem a família, tem o trabalho, tem vários outros pilares. Então, sim, tá tudo bem a gente, né, buscar ter mais. Até postei um videozinho falando ontem sobre isso, porque se a gente tiver mais, gente, a gente transborda na vida das pessoas. Eu falei exatamente isso. É muita negligência da nossa parte querer trabalhar para pagar as nossas contas, sendo que tem pessoas que não têm base familiar, não têm acesso à educação, que precisam ser ajudadas. A pessoa fala, não, quero só pagar as contas. Tá, mas e aí? Se você pode fazer mais, por que não? Para poder transbordar na vida das pessoas, né? Muito bem. Bruno, Fechou algum bonito ponto? aqui. Algum ponto ainda que você queira... Daria pra gente conversar mais 2 horas aqui, né? Mas já tá dando o Sim. nosso horário. A gente tem uma dinâmica com os convidados aqui, que todo final de episódio a gente pede para o convidado falar pra gente em 30 segundos o que ele faz. Então imagina que você entrou no elevador, a pessoa que entrou no elevador junto com você viu você bem vestida, arrumada para o trabalho e perguntou o que você faz. Você tem até o 10º andar ali para falar para ela e ela vai sair. Legal, bacana, vamos lá. Acho que o principal é, eu sou uma pessoa que trabalha com consultoria financeira e trago isso de uma maneira humanizada para que todas as pessoas tenham acesso e tenham uma vida com paz e prosperidade. Porque quando a gente tem o controle financeiro, isso dá uma sensação de paz e a prosperidade vem como uma consequência disso, né? Muito bem. E antes de finalizar, tem algum ponto, Camila, que você queria ainda deixar ou frisar aqui que a gente possa não ter abordado? Né, acho que para todas as mulheres que já são investidoras, eu acho que a ambiência e a gente demonstrar mais isso, eu acho que ajuda outras mulheres. Porque, se aquela mulher fez, eu acho que me dá mais confiança, né? Tá, a primeira investidora do Brasil, não sei se vocês já foram no Museu da B3. Não ainda. Ai, Eu vão quero lá. Tem a Eufrásia. Ela foi a primeira investidora e ela motivou outras mulheres. Isso foi em 1850, acho que ela nasceu, então foi 1800 e pouco. Mas a família, já ter o dinheiro, sim, ela foi para fora, né, do país e ela serviu de referência para muitas mulheres. Então, acho que nós, como investidoras e amigas, incentivar para que a gente fale mais sobre o assunto, né? Os homens saem mais para falar de negócio, mas marcar mais cafés, almoço, a gente já faz esse movimento. Então, incentivar as mulheres falar na família, com os filhos, para tirar esse tabu que é difícil, esse medo. Eu acho que esse é o recado principal para hoje. Muito bom, adorei. Muito bem. Camila, muito obrigada pela sua participação Eu aqui que com a gente. agradeço. Foi muito rico, tem muito conteúdo bom aqui. Para quem vai ouvir, eu acho que vai amar, né? Bacana. Com certeza as suas mentoradas, os seus clientes também vão ouvir, vão morrer de orgulho aqui de ouvir. Eu fico muito feliz. Foi muito legal. Agora, para quem ainda não te conhece, conta como você pode ser encontrada nas redes sociais. Verdade. Meu Instagram é Camila G de gato Botti BOTTI. Tô lá todos os dias na rede social tentando levar educação financeira de uma maneira humanizada. Além disso, ela posta treinos, alimentação saudável e tá sempre com esse sorriso. Muito bom, muito bom. Muito obrigada, viu, pelo convite. Fiquei muito feliz de vir aqui e tenho certeza que vocês estão cumprindo um papel muito importante, né? Que é levar educação, trazer histórias
E isso incentiva, né, muitas pessoas a darem um passo ali para poder moldar, né, completamente o rumo tanto dela quanto da família dela. Parabéns. Amém, obrigada. E Bruno, como as pessoas te encontram nas redes As pessoas sociais? me encontram no Instagram, no @bruno.pazeto com um Z e um T. E vocês me encontram no @IvanaBosaColim em todas as redes sociais. E também aqui nesse canal, quinzenalmente, com episódios super bacanas como esse, para vocês no Conexão Financeira Podcast. Muito obrigada, Camila. Obrigada.